Salam aleikum, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal A Verdadeira Religião de Deus, né? E vamos dar continuidade aos nossos estudos referente as coisas bíblicas, né? E hoje nós vamos ver aqui um assunto muito importante também, que é a respeito do Espírito Santo, né? O Espírito Santo do Tanakh e o Espírito Santo dos cristãos. Tem alguma diferença? Então vamos fazer aqui um estudo aqui bem aprofundado sobre essa questão, né? A linguagem religiosa muitas vezes esconde por trás de aparentes semelhanças diferenças profundas de conceito, função e teologia. Um dos casos mais emblemáticos é do termo Espírito Santo. Embora tanto o judaísmo quanto o cristianismo usem essa expressão, o conteúdo que ela carrega em cada tradição é radicalmente distinto. No Tanakh, Bíblia hebraica, o Espírito de Deus aparece como Ruach HaKadosh, uma força divina que se manifesta de forma temporária, específica e dirigida. Ele capacita profetas, inspira líderes, conduz decisões sagradas e pode até mesmo se retirar, como vemos nos relatos sobre Shaul Hamelech, 1 Samuel 16:14. No cristianismo, porém, o Espírito Santo é concebido como uma pessoa divina, autônoma, co-igual ao Pai e ao Filho na doutrina da Trindade. Essa transformação teológica não apenas altera a natureza do Ruach, mas também o insere em um sistema trinitário totalmente estranho ao pensamento judaico original. Neste estudo vamos analisar o que o Tanakh realmente ensina sobre o Ruach HaKadosh, como o Espírito era compreendido nos tempos do Segundo Templo e na literatura rabínica, de que maneira o conceito cristão do Espírito Santo se desenvolveu historicamente, e por que, para o judaísmo, não há três pessoas divinas, Trindade, mas um único Deus, invisível, sem forma, indivisível e eterno. Será uma jornada de comparação crítica e reverente, ancorada na Torá, nos profetas, no Talmud e na história das doutrinas. Ruach HaKadosh no Tanakh, inspiração profética, não entidade divina. No Tanakh, a expressão Ruach Hashem ou Ruach Elohim aparece com frequência para descrever a presença ativa de Deus no mundo. Essa Ruach, espírito, sopro, vento, não é uma entidade separada ou independente, mas sim uma forma pela qual Hashem age na criação, na história e nas pessoas. O primeiro exemplo ocorre já em Bereshit, Gênesis 1:2, onde o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Trata-se de uma metáfora da força organizadora e vivificadora do Criador, não de uma pessoa divina separada. Em outros contextos,
Essa mesma rua capacita indivíduos com dons específicos para cumprir missões sagradas. Em Êxodo 31:3, Bezalel é cheio do Espírito de Deus para construir o Miscaim. Em Números 11:17, parte do Espírito que está sobre Moshe é concedida a outros anciões para que possam liderar. Em Juízes, o Rua impulsiona líderes como Gideão, Juízes 6:34, e Shimon, Juízes 14:6. Em todos esses casos, o Espírito é uma força funcional, não uma entidade pessoal. Mesmo os profetas, como Isaías ou Ezequiel, não falam com o Espírito Santo, como se fosse um interlocutor, mas recebem inspirações ou visões sob influxo do Rua. Isaías 63:10-11. Menciona que o povo rebelde entristeceu o Espírito Santo de Deus, uma expressão que reforça a santidade da presença divina, mas sem sugerir personalidade ou divindade autônoma. O Talmud Sanhedrin 11a entende o Rua HaKadosh como um grau de revelação inferior à profecia. Ele pode se manifestar em sábios, juízes ou estudiosos em momentos de decisão espiritual, especialmente quando há mérito coletivo. É importante ressaltar, em nenhuma parte do Taná, o Rua é tratado como uma entidade que se adora, invoca ou ora. Ele é um modo de ação de Hashem, não ser divino à parte. A tradição judaica preserva rigorosamente essa compreensão unificada da divindade. Portanto, o Rua HaKadosh é a presença inspiradora de Hashem no mundo, que age através das pessoas, mas nunca separado dele. Ele não é uma pessoa da divindade, mas uma manifestação da vontade e poder divino, conforme a Torá e os profetas. O Rua nos escritos do Segundo Templo e no judaísmo rabínico. Durante o período do Segundo Templo, século VI antes da era cristã até 70 da era cristã, o conceito de Rua HaKadosh manteve sua função original, sendo uma presença espiritual que inspirava, orientava ou julgava, mas começou a receber algumas elaborações conforme a literatura expandisse em escopo e sensibilidade mística. Nos manuscritos de Qumran, por exemplo, Rua é retratado como um dom reservado aos filhos da luz, um sinal de pureza e pertencimento ao grupo dos justos. Texto como a regra da comunidade, primeira QS, fala do espírito de santidade como um poder que purifica e que faz o homem andar segundo a verdade, mas ainda assim, sem atribuir-lhes identidade autônoma ou culto devocional. A literatura apocalíptica também valoriza o papel da inspiração divina, mas o agente de revelação continua sendo identificado como anjos, visões ou a própria voz de Hashem, não o Espírito Santo personificado. No judaísmo rabínico posterior à destruição do templo, a noção do Rua HaKadosh é sistematizada como uma categoria espiritual inferior à névoa, profecia, mas ainda ligada à presença divina. A Mishnah e o Talmud relatam episódios em que os sábios são movidos por essa força, especialmente quando há pureza, mérito coletivo ou momentos de decisão crítica. Por exemplo, em Megilá 14a, os sábios listam 48 profetas e 7 profecias de Israel, mas enfatiza que após o encerramento da era profética,
o Ruach HaKadosh passou a habitar entre os justos, por meio da inspiração e do estudo da Torá. Rambam, o Maimônides, em sua obra Moré Nevurim, Guia dos Perplexos, explica que o Ruach HaKadosh é um tipo de iluminação intelectual e espiritual que Hashem concede a quem se aproxima dele com mente e caráter refinados. Novamente, não se trata de uma entidade pessoal, mas de uma dimensão da intenção divina com o ser humano. Assim, a continuidade do pensamento judaico, do Taná aos sábios rabínicos, mostra que o Espírito de Deus nunca foi compreendido como uma pessoa ou membro de uma suposta trindade, mas como expressão ativa da presença de Hashem entre os homens. A construção do Espírito Santo como pessoa divina no cristianismo. A partir do século II da era cristã, o cristianismo emergente passou a desenvolver uma teologia própria que reinterpretou conceitos judaicos sob influência greco-romanas. Um dos mais significativos foi a transformação do Ruach HaKadosh, antes compreendido como uma ação divina, em uma pessoa distinta da divindade. Esse processo culminou na doutrina da Trindade, oficialmente estabelecida no Concílio de Nicéia 325 da era cristã, e reafirmada em Constantinopla 381 da era cristã. Nessa teologia, o Espírito Santo é apresentado como uma terceira pessoa da divindade, ao lado do Pai e do Filho. Isso marca uma ruptura radical com o monoteísmo judaico, que afirma a unicidade absoluta de Hashem, Deuteronômio 6,4. A formulação trinitária buscou linguagem para explicar experiências espirituais vividas por comunidades cristãs primitivas, mas acabou por introduzir uma visão tríade de Deus alheio à Torá. Diversos textos do Novo Testamento, como João 14-16, apresentam o Espírito como um consolador que será enviado, falando, ensinando e guiando, atribuindo-lhe voz, intenção e ação própria. Essas descrições, no entanto, não têm paralelo na literatura judaica antiga. O Ruach não era alguém a ser invocado ou com quem se estabelecia diálogo. Ele não era objeto de oração, mas sim canal de manifestação da vontade divina. O teólogo cristão Tertuliano, escrevendo em latim no século III, foi um dos primeiros a utilizar o termo Trinitas, Trindade, ao lado de Orígenes, que fundiu a linguagem bíblica com categorias filosóficas helenísticas. É nesse ambiente de fusão doutrinária que o Espírito Santo ganha status ontológico equivalente ao de Deus. Para o judaísmo, esta formulação levanta sérias objeções. Dividir Deus em pessoas contradiz o princípio central do monoteísmo. Hashem é indivisível, sem forma e não compartilha sua essência com nenhuma outra existência. A crítica judaica não é apenas teológica, mas textual. Não há base no Taná para esse modelo. As descrições cristãs refletem mais uma teologia desenvolvida a posteriori do que uma continuidade com as escrituras hebraicas. O Espírito Santo no culto cristão primitivo e a reação judaica. No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é narrado o episódio de Pentecostes, Shavuot, em que os discípulos de Yeshua teriam recebido o Espírito Santo com manifestações sobrenaturais, como falar em línguas. Esse evento é considerado pela teologia cristã como o nascimento da igreja e a efetivação do Espírito com presença contínua na comunidade dos fiéis. Esse tipo de experiência coletiva e emocional passou a ser reinterpretada como presença pessoal da terceira pessoa da Trindade. Ao longo dos séculos,
O Espírito Santo foi invocado como uma fonte de inspiração, cura, dons espirituais, milagres e orientação moral, desempenhando um papel quase devocional dentro da liturgia cristã. Na patrística, autores como Agostinho de Hipona, século IV, desenvolveram teses teológicas mais complexas, atribuindo ao Espírito atributos como onisciência, eternidade e coigualdade com o Pai e com o Filho. A doutrina cristã clássica chega, assim, a transformar uma expressão de ação divina em uma pessoa divina e adorável. Para o judaísmo, porém, essa evolução teológica representa uma distorção essencial. A halahá, lei judaica, e a teologia rabínica sustenta que Hashem é completamente uno e que qualquer tentativa de subdividir ou representar Deus incorre em idolatria. O Talmud Sanhedrin 39a declara: se alguém diz que existe dois poderes nos céus, esse é um herege. Mesmo os conceitos místicos da Zohar e da Kabbalah, que fala de emanações, Sefirot, enfatizam que todas essas forças são unificadas na essência indivisível de Ein Sof, o infinito, e não podem jamais ser entendidas como pessoas ou entidades separadas de Deus. Portanto, o judaísmo não reconhece o Espírito Santo como uma figura a ser adorada ou invocada. O Ruach HaKadosh continua sendo uma dimensão do agir divino, não um ente distinto. Ao transformar a Rua em pessoa, o cristianismo cria um abismo teológico que o separa da matriz espiritual de onde emergiu. Unidade divina e divergência teológica. Chegamos ao ponto crucial desta análise, o contraste essencial entre a Ruach HaKadosh da tradição judaica e o Espírito Santo do cristianismo. Enquanto o judaísmo preserva uma compreensão unitária e funcional do Espírito como manifestação do poder divino, o cristianismo desenvolve uma teologia trinitária, na qual o Espírito é uma pessoa coeterna e coigual a Deus. Essa divergência não é meramente terminológica e teológica, ontológica e litúrgica. No judaísmo, orações são dirigidas apenas a Hashem. No cristianismo, o Espírito Santo é invocado, adorado e tratado como pessoas autônomas. Do ponto de vista judaico, essa transformação reflete uma fusão com filosofias gregas e helenísticas que introduzem conceitos estrangeiros na herança dos profetas. O Rua passou de sopro inspirador a entidade devocional, uma mutação impensável dentro da estrutura teológica da Torá. Essa análise também nos convida a refletir sobre o cuidado com que devemos tratar os termos religiosos. Palavras como Espírito Santo não carregam o mesmo significado entre judeus e cristãos, embora pareçam semelhantes. O respeito mútuo requer clareza, fidelidade às fontes original e sensibilidade histórica. Para o judaísmo, Hashem é Errad, uno e incomparável, e toda forma de espiritualidade autêntica deve partir desse princípio. O Ruach HaKadosh continua a atuar, não como uma terceira pessoa da Trindade, mas como a presença viva do Criador, que inspira, julga, consola e santifica. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma aula aqui para nós termos a compreensão de como esse cristianismo de hoje ele é paganizado, transformando a Ruach HaKadosh
em uma terceira pessoa da Trindade a ser adorada, coisa antagônica ao verdadeiro significado do Espírito de Deus nas Escrituras hebraica, o Taná. Como eu sempre venho falando, o cristianismo é uma doutrina pagã, greca, helenística, que veio após o segundo século, transformando tudo aquilo que a Taná pregava como verdade em suas filosofias cristãs e pagãs. Muito bem, meus amados irmãos, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.